Muito bem, gente. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acaba de dar uma entrevista à rádio Arapuã FM. Está ao vivo. A produção me avisa aqui que ele está, neste exato momento, ao vivo na rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba. Então vamos acompanhar um trecho. Cada estado, qual será o nome de Bolsonaro aqui na Paraíba? Olha, eu não quero precipitar aí o lançamento de candidaturas. Eu acho que está um pouco cedo para tratar deste assunto. Eu não disputei, eu não apoiei abertamente candidaturas pelo Brasil em 2020, porque primeiro que eu não tinha partido, ainda continuo sem partido. Vamos supor que eu apoio em Campina Grande o candidato X e tem um candidato Y parecido com ele. Nós poderíamos dividir aqui votos e alguém do outro lado, da extrema esquerda, que tem bastante aí no Nordeste, né, em Paraíba não é diferente, chegar com 30% dos votos, e cada um de nós ficarmos com aproximadamente 20%. Então essa foi a estratégia que eu fiz, e por outro lado, eu preciso de apoio para governar o Brasil. Se eu começar a entrar em todo o Brasil em candidaturas no meio do meu mandato, eu ia arranjar muitos inimigos pelo Brasil. E eu tenho um compromisso de governar, fazer o melhor para o Brasil e não se miscuir muito na política. Por isso foi o meu afastamento da eleição de 2020. Agora, o ano que vem, o outro ano, a gente vai estudar realmente essas possibilidades. Tem muitos parlamentares aí, senadores, nós estamos conversando, mas isso aí é depois do expediente nosso, nada de concreto ainda. Então, a Paraíba, com toda certeza, estará nesse radar nosso por ocasião das eleições do ano que vem. Presidente, ultimamente o seu relacionamento com o vice-presidente Hamilton Mourão não tem sido dos melhores. O senhor conta com ele no seu palanque para o próximo ano, 2022? Como será essa costura para a escolha do seu novo vice-presidente? Olha só, a escolha do vice, meu, na última, foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, especial para deputado federal. E você viu que muitos parlamentares, depois de ganhar as eleições com o nosso nome, transformaram-se em verdadeiros inimigos nossos, né? Muitos não, a minoria. Então a gente não quer sofrer desse mesmo problema por ocasião das eleições do ano que vem, caso venha candidato a presidente, obviamente. Não estou batendo o martelo que serei, nem que não serei ainda. Agora, o vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que o bom vice, né, poderia ser de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil. No meu foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar aí. Dele não, o cargo de vice é muito importante para angariar simpatias, quer seja na candidatura a presidente, governador ou prefeito. Presidente, boa tarde. Ontem houve manifestações, mais uma vez, pelo país, né, nesse fim de semana, contra o governo federal, com base nas acusações da CPI, da Covid-19, com críticas, inclusive, a um suposto atraso na aquisição de vacinas. Qual a sua leitura sobre essas manifestações pelo país, inclusive aqui na Paraíba também, e em relação a essa questão das vacinas? Quais foram os trâmites adotados pelo governo federal para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Brasil? Olha, fala-se em atraso na compra de vacinas. Poderia ter sido feito o ano passado. Eu pergunto, onde tinha vacina para comprar o ano passado? Quero que qualquer pessoa me responda. Não tinha lugar nenhum no mundo. A primeira vacina no mundo foi aplicada no Reino Unido no início de dezembro. No início de janeiro, meados de janeiro, nós já estávamos aplicando a primeira vacina no Brasil também. Então não tinha vacina na prateleira, ninguém tinha. Então é mentira essa acusação que atrasamos a compra de vacinas. E você pode ver, o Brasil hoje em dia é o quarto país que mais vacina no mundo. Fizemos lá atrás um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Nós, já daqui a poucas semanas, vamos começar a produzir o IFA no Brasil, porque você não sabe ainda o prazo de validade de uma vacina. Alguns falam um ano e meio, está na expectativa, numa suposição. E nós, começando a fabricar vacina totalmente aqui no Brasil, não só nós teremos autossuficiência na mesma, para aplicar com regularidade, bem como poderemos vendê-la
para outros países. Então a questão da vacina está indo muito bem, o Brasil se saiu muito bem. Quanto à acusação de corrupção, nós não compramos uma dose da vacina da Covaxin, uma dose sequer, não gastamos R$1 ou $1 sequer, não justifica essa acusação de corrupção. O nosso governo é diferente daqueles que nos antecederam. Muito bem, nós estamos acompanhando a entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, à rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba. Eu anotei aqui alguns pontos para a gente conversar. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco muito sobre a estratégia, né, gente, que ele utilizou nas eleições de 2020, de talvez não se posicionar mais claramente. Falou sobre o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, até comparando ele com um cunhado, né? Depois eu gostaria de ouvir o nosso Serrão também sobre isso. E falou agora há pouco, nós ouvimos, sobre a compra de vacinas, fez a pergunta onde tinha vacina para comprar. Vamos tentar dividir esses 3 pontos? Serrão, você começa. Vamos lá. A fala de Bolsonaro, ela permite ótimas provocações. Primeiro ponto de fragilidade dele momentâneo. Ele não tem um partido político. Ele errou na condução política do partido que o elegeu, o PSL. Ele brigou com esse partido, ou o partido brigou com ele, escolham o lado aí, mas isso aí atrapalhou demais Bolsonaro, custa caro para ele hoje. Outro ponto que custa caríssimo para ele foi o fato de ele não ter utilizado corretamente, com habilidade, Antônio Hamilton Mourão. Mourão, nesse governo, deveria ter sido, desde o começo, o comandante da Casa Civil do Planalto como vice-presidente. Qual seria esse papel, inclusive o papel que a OCDE recomenda e que os militares chegaram a discutir isso desde o começo do governo, mas não tiveram condição de implantar. Que é o quê? Criar um centro de governo. Então, Mourão seria o gestor da burocracia governamental, deixando o presidente livre para ele fazer o que ele sabe, que é atividade política. Só que Bolsonaro não confiou em Mourão. E isso hoje paga-se um preço caro. Ele não confiou em Mourão e agora será obrigado a confiar em Ciro Nogueira na Casa Civil. É uma diferença, sim, bastante abissal entre um e outro, né? Agora, esses erros de avaliação, a política é muito complicada. Governar é complicadíssimo, principalmente porque a maioria das pessoas se deixa levar pelas intrigas e fofocas. E quando a intriga e fofoca entra na operação da governabilidade, ela atrapalha tudo. E Bolsonaro foi vítima, está sendo vítima disso. Agora, ele não terá, com certeza, Mourão como vice. Mourão deve vir candidato a senador, talvez, pelo Rio Grande do Sul. E o vice, Bolsonaro vai escolher entre alguns de seus auxiliares. Agora, o ideal, se Bolsonaro tivesse feito o governo que estava planejado anteriormente, com Mourão na gestão da máquina, ele poderia até ter a opção de fazer um trabalho que ele arrumaria alguém para ser o candidato dele. Ele que reclama tanto que sentar na cadeira de presidente é igual a sentar numa cadeira elétrica. Para ele seria melhor estar pescando em Angra dos Reis. Então, o presidente Bolsonaro foi quem criou para ele os próprios problemas. Agora tem que aguentar. Muito bem, Serrão. Minha querida Bruna Torlai, o presidente da República, disse que não se movimentou em 2020, mas apoiou declaradamente, com clareza, o Russomano, o Crivella. Como é que você viu essa estratégia no ano passado? A estratégia de apoio do ano passado foi muito ruim no que diz respeito à relação entre governo e bases locais. No caso de São Paulo, toda a base conservadora enviou diversas vezes para o governo, via todo tipo de assessora que ela teve acesso, o recado de que o Russomano ele tinha muita rejeição aqui na cidade de São Paulo e ele não teria a menor chance de vencer. Portanto, que se o Bolsonaro apoiasse o Russomano, ele ficaria fragilizado porque ele demonstraria não ter poder de transferência de voto. Isso foi enviado para o governo, isso foi avisado. E ainda assim insistiu-se na estratégia, provavelmente porque foi ali, pelo menos é o que se aventa, um pedido do Arthur Lira, né? Então, nesse sentido, para o Bolsonaro fazer andar os seus acordos em Brasília, ele acabou
abrindo mão de manter a imagem intacta em São Paulo. Ele, nesse sentido, não só deixou de ouvir a base conservadora local, que tinha razão, sabia que o Russomano não tinha a menor chance de ganhar, como deixou também, perdeu a oportunidade de ter um bom aliado aqui, já que havia alguns nomes ali considerados pela base conservadora menos piores para se apoiar, e essas pessoas, eventualmente, se algum deles tivesse chance de ganhar, poderia ser um aliado para Bolsonaro na maior cidade do Brasil, né? Então, assim, não é que ele não se miscuiu, é que ele fez escolhas que não o beneficiaram. Muito bem, Constantino, vou te fazer a pergunta agora baseada no nosso GC, que diz que o Mourão às vezes atrapalha. Essa é uma fala, inclusive, do presidente da República, que ele é que nem cunhado, tem que aturar, né? Você acha que se o Mourão fosse diferente, né, tivesse uma postura mais incisiva, articuladora, o governo estaria num outro patamar? Difícil dizer, né, Paulo? Eu acho que o presidente deve ter os motivos dele para desconfiança, né? Não é também justo, talvez, a gente colocar tudo na conta de algum tipo de paranoia do presidente. Eu acho que o vice deu alguns sinais, às vezes, de... Eu não vou dizer de querer a cadeira do presidente, mas de quase parecia assim, um opositor, né? Com umas declarações, muita entrevista na mídia, uma coisa assim que para uma mentalidade militar como a do Bolsonaro, isso soa como traição. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, ele tem perfeita noção, e, aliás, é curioso uma entrevista com o presidente sempre, porque ele é muito aberto, muito transparente nas coisas que ele fala, da estratégia. E, por exemplo, o Mourão está limado, isso é evidente, né? Ele quer um perfil agregador, né? Citou a possibilidade de Minas Gerais, ou de mulher, ou de alguém no Nordeste. São as coisas que estão surgindo, né? Já se falou aí em ACM Neto, Tereza Cristina e por aí vai. Agora, é a estratégia do good cop e bad cop, né? Ele precisa de um perfil mais simpático, como ele colocou, mais agregador, porque ele não tem esse perfil. Ele é muito combativo e com essa mentalidade binária de militar, de que está comigo ou é meu inimigo, né? Então, nesse aspecto faz sentido, mas aí que está o problema. Esse perfil agregador e simpático vai sempre parecer um pouco antagônico ou até oposição ao presidente, porque vai ter que tratar a mídia de uma forma um pouco mais cortês, vai ter que fazer umas pontuações de que os excessos e os arroubos retóricos do presidente, isso aí, fala da boca para fora. Então, ele vai parecer um desleal. Se for alguém muito leal ao bolsonarismo, vai ser uma cópia escarrada do próprio presidente, e aí não atende ao requisito da estratégia do good cop, bad cop. Então, é um certo dilema. É um certo dilema que o presidente enfrenta na escolha desse vice. E sempre lembrando também que muita gente fica de olho no vice porque o impeachment no Brasil parece uma espécie de recall ou então de... enfim, banalizaram, né, a instituição do impeachment, mas tentativa de derrubar mesmo. E aí todo mundo olha para quem é o vice, né? Então, o fato de ser lá um general, Mourão, pode ter assustado algumas pessoas, apesar de que não impediu uma enxurrada de pedidos de impeachment, né? Mas se for alguém mais simpático e com perfil agregador, aí, obviamente, muita gente vai ficar de olho grande. Sobre a questão da vacina, que foi outro ponto trazido, só para fechar, é interessante porque hoje o meu colega de Gazeta, o Jones Ross, estava me lembrando aqui, né, mandando uma mensagem que foi publicado no jornal, no JAMA, renomado, né, revista de medicina e tudo, um texto de 26 de maio de 2020, chamando atenção para a preocupação desses especialistas com a velocidade do desenvolvimento da vacina. Na época era o quê mesmo? Lembrei, era o projeto do Donald Trump, né, do Operação Warp. E aí, os especialistas eram cautelosos, críticos até nessa velocidade toda. E muita gente não dá o devido crédito ao Trump pelo processo tão acelerado de vacina. Hoje em dia, isso aí virou lugar comum, né? Vacina, 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 desde mulher grávida até crianças. O Fauci falou, né? E ninguém mais pode questionar se é perigoso ou não acelerar tanto e pular etapas. Mas na época que era o Trump, faziam exatamente isso. O que prova que para certas pessoas ou especialistas ou mídia, nunca é o que é dito ou o que é feito, mas sim quem diz ou quem faz. E sobre a estratégia de 2020, o presidente não se manteve totalmente afastado, como ele disse, né? Deveria, talvez, primeiro pela questão da governabilidade e segundo porque ele estava
magoado, né? Com traições escancaradas, como Frota, Joyce e outros. Né? Cachorro mordido por linguiça tem medo até de cobra. Né? Ele acabou se metendo em alguns casos pontuais, mas como a gente já falou aí, né, já viu, foram apostas equivocadas. Que em 2022 ele seja mais atento a esses riscos. Muito bem, minha querida Bruna Torlai, e o Bolsonaro falou mais algumas questões aqui, somente para pontuar. Ele diz o seguinte: nenhum partido vai me influenciar em relação ao aumento do valor do fundão eleitoral. Esse é mais um ponto aqui para a gente colocar na roda. O Centrão tem sido útil para aprovar muita coisa no Congresso, uma outra fala dele em relação às reformas e os avanços que o Brasil está discutindo no Legislativo. E, por fim, ele diz o seguinte, que agora, há pouco, há uma possibilidade do Ciro Nogueira assumir a Casa Civil, mas ele ainda não confirma. Bruna. Olha, na verdade, que as reformas andem é o mínimo que a gente pode esperar, né? Porque o preço aí foi alto. O preço foi alto. Então, se as reformas não andarem, pelo amor de Deus, para que esse acordo foi feito? No começo do ano, o meu diagnóstico foi que o que havia vencido no Brasil foi a mediocridade. Isso eu falei na época que o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara. Por quê? Porque no Brasil, parece que toda vez que se tenta trabalhar com base no mérito, a coisa não funciona, porque há um consenso, né, entre os medíocres de segurar aí todo tipo de escolha, de atitude que preze a meritocracia, e a mediocridade sempre acaba ganhando. Eu tive aquela impressão no começo do ano e ela não mudou, ela continua a mesma, né? Agora, o único ponto que eu queria salientar aqui com relação à fala do Constantino é que o Bolsonaro, na escolha dos ministros, pelo menos quando ele foi eleito, ele se pautou muito pelo capital político das pessoas que ele trazia para o governo. Então, ele sempre foi atrás de aliados com o capital político. Isso que esteve por trás dele ter procurado até a Janaína Pascoal para ser vice, né? Isso teve por trás dele ter escalado o Moro para o seu governo. O Moro era muito popular na época. Então, assim, eu imagino que quando ele diz uma pessoa agregadora, na verdade, o Bolsonaro está muito mais interessado em procurar como vice alguém que tenha um capital político elevado. Mas isso é um jogo perigoso também, porque o Bolsonaro ele tem uma certa dificuldade em formar líderes, em deixar como legado outras pessoas que possam substituí-lo. Ele tem uma maneira de ser que parece que surge uma liderança, em vez de ele estimular, ele fica um pouco desestruturado, né? Então, nesse sentido, eu estou muito curiosa aí para saber quem é essa figura. Muito bem, gente, são 5h31. Eu vi que o Serrão pediu a palavra, o Constantino pediu a palavra, mas meu tempo aqui está estourado. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua a nossa conversa aqui no 3 em 1. Falei para vocês que ia ser muito rápido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. A nossa conversa aqui estava rolando justamente repercutindo a entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu agora há pouco à Rádio Arapuã, lá de João Pessoa, na Paraíba, e o nosso querido Jorge Serrão agora fica com a palavra. E eu queria muito ouvir do Serrão se ele acha mesmo que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, atrapalha o governo, como o presidente Bolsonaro colocou. Pois é, essa imagem do Mourão como cunhado foi uma imagem pesada. E Mourão é flamenguista. Bolsonaro não quer mais saber do flamenguista Mourão do governo dele. Porém, tem especulações gigantescas dentro do próprio Flamengo de que um candidato potencial a vice de Bolsonaro seria o presidente rubro-negro Rodolfo Landim, que agora vai aparecer muito no noticiário como interventor judicial na CBF. Parece que a corrupção estourou lá e o Landim agora vai aparecer como salvador da pátria da Confederação Brasileira de Futebol, numa articulação junto com o pessoal da Federação Paulista de Futebol, para salvar o futebol brasileiro. Agora, Landim, potencial vice de Bolsonaro. Isso é para ser tratado com seriedade. Agora, a briga, a confusão forte do Mourão com o Bolsonaro aconteceu mais ou menos em maio, junho do primeiro mandato, quando se especulou que o Mourão poderia vir candidato a presidente, tendo como vice, na época, alguém muito famoso chamado Sérgio Moro. Isso foi especulado, essa fofoca rolou lá dentro do Planalto e aí gerou o ódio, a confusão natural de briga entre os filhos de Bolsonaro, Mourão, o caldo entornou totalmente, então Bolsonaro passou a ser obrigado a aturar o cunhado, como ele disse.
Muito bem, e repercutindo mais um pouco aqui a entrevista que o presidente da República deu, ele diz o seguinte, ele voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, abre aspas, nós estamos com uma urna de primeira geração que não foi modernizada. As pessoas que iam fazer a suposta apresentação de que a urna não é confiável estão, segundo o presidente da República, apavoradas, com medo de retaliação. E Bolsonaro voltou novamente a citar a vitória de Dilma Rousseff em cima de Aécio Neves como a prova de fraude. Vocês querem fazer alguns comentários em relação a isso para que a gente possa encerrar? Constantino, vai lá. Sim, Paulo, para mim essa é a grande pauta, né, do país hoje e que deveria unir, já que a gente está vendo tanta divergência, briga ou treta, como chamam nas redes sociais, entre a direita por conta dessas confusões todas, dessas aproximações com o Centrão, de traições ou não da agenda. Mas essa pauta é uma pauta que deveria unir não só a direita. Eu lembro que isso era uma pauta suprapartidária e sempre foi, né? O PDT, o PSDB, todo mundo entendia que é preciso evoluir e é preciso apresentar mais transparência e auditoria possível nessas urnas. Então, isso aí é uma pauta importante. Tem uma grande passeata, uma grande manifestação marcada para o 1º dia de agosto. Esse foi o grande tema do programa que eu faço aos domingos com 2 colegas aí do programa seguinte nosso, dos Pingos, né, o Fiuza e a Ana Paula, e isso está tocando, né, num nervo exposto, porque sem confiar no sistema eleitoral, a democracia está em perigo. Então, nós temos aqui que ter prioridade, ter foco, entender o que está em jogo, né, e eu espero que isso avance a tempo de produzir resultados, porque eu vou ser muito sincero aqui, Paulo, eu não sou uma pessoa alarmista, eu tenho uma pegada pragmática, né? Inclusive esse texto que eu mencionei antes mostra isso, eu não sou um jacobino em política, acho perigosíssimo quando as pessoas levam pureza para a política, costuma ser a pureza fatal, para usar justamente o título de uma biografia do Robespierre, o incorruptível jacobino, que deu no que deu, mas eu confesso que eu tenho receio do que possa acontecer com o país. Nós caminhamos já para um esgarçamento do tecido social, as redes sociais colocando uns contra os outros num clima muito ruim. Nesse caso aí, eu tenho medo de uma convulsão social. Imagina só se um Lula ladrão da vida, que não pode sair nas ruas, mas os institutos de pesquisas colocam como grande favorito, né? Imagina, isola, acontece um troço desse, alguém como Lula é eleito no ano que vem sob um sistema que pouca gente confia. O que acontece com o Brasil? Eu tenho medo. Eu queria conversar com vocês e saber a opinião de vocês, Serrão, Bruna, Constantino, se vocês não acham que, de alguma maneira, é irresponsável do presidente da República não apresentar as provas que ele prometeu na semana passada. Ele disse que apresentaria e agora diz que, enfim, as pessoas estão com medo, mas ele é o presidente da República e está colocando a palavra dele à frente de todos e as pessoas, tem muita gente com certeza concorda, confia e segue. Isso não seria uma forma de desunião, por exemplo, da direita? Não está aí o grande ponto de acusar sem apresentar as provas? Serrão. Pois é, o presidente Bolsonaro promete apresentar essas provas na habitual live de quinta-feira que a Jovem Pan tradicionalmente transmite no Pingo nos Is. Então vamos aguardar até lá. Agora, é muito perigoso você fazer uma acusação grave, uma denúncia grave e não apresentar a prova contundente. Isso pode ser um tiro que tende a sair pela culatra contra Jair Bolsonaro. O establishment, que não quer mudança eleitoral nenhuma, está querendo isso. O Rodrigo Constantino tem inteira razão. Hoje, a base de Bolsonaro deveria estar centrada absolutamente na defesa da aprovação dessa PEC 135 que institui o voto impresso pela urna eletrônica. E ainda precisa melhorar essa PEC antes dela ser totalmente aprovada, porque ela prevê apenas a tal auditoria e não o que é ideal, que é a recontagem física, pública, filmada dos votos. 100% dos votos. A amostragem não resolve. A amostragem vai gerar judicialização. Para não ter judicialização, tem que contar tudo. O artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan, eu trato exatamente dessa questão e de outras prioridades, porque a nossa pauta de cidadania não pode ficar restrita a esse voto impresso. Há o risco até disso nem passar. A gente tem que discutir, sim,
a reforma política. Ela é a reforma de todas as reformas e o governo Bolsonaro deveria estar tratando disso. Infelizmente, não está. Bruna, qual que é o seu ponto de vista? Nossa, o Serrão está certíssimo em dizer que a reforma política é ainda mais importante do que a defesa do voto auditável, do voto impresso. O Serrão tem mais razão ainda ao dizer que é a contagem pública dos votos que é o caminho. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente resolve esse problema, aprova-se a PEC, tem-se aí o voto impresso auditável e não se faz reforma política. O que será que a gente ganha realmente se o problema do Brasil é justamente que as pessoas que ganham os votos não necessariamente são as que chegam lá? Algumas das mais votadas arrastam um monte de empiastros juntos que a gente tem que aguentar nos próximos anos, a gente fica nessa eterna crise de representatividade. Então, reforma política tem de andar junto com essa pauta que vai mobilizar, vamos ver aí, provavelmente, se o Bolsonaro apresentar as provas, como você, Paulo, muito bem mencionou, não adianta ficar falando, ele tem que mostrar, né? Vamos ver se ele está aguardando mostrar na quinta-feira para impulsionar aí, ou pelo menos para motivar as pessoas que estão aí se programando para ir na manifestação no dia 1º. Talvez seja essa estratégia, não sei. Mas, sem reforma política junto com contagem pública dos votos, a gente não sai desse lamaçal.